Olá a todos! Nesta aula de algoritmo lógica de programação, eu vou começar a falar sobre variáveis, tipos de dados. Ou seja, para mim armazenar um determinado valor na memória, seja o nome de uma pessoa, a idade dela, as notas média, enfim, eu preciso de espaços reservados na memória, que a gente chama de variáveis, onde esses valores, pelo próprio nome, como já diz, variáveis, né? Eles vão ter mudanças, né? Eles não vão ser nunca fixos, né? Poderão nunca ser, né? Ou seja, nota de aluno é um exemplo de variável. Então, CPF seria uma constante, ou seja, o CPF é fixo de uma pessoa, não vai mudar nunca. Ou PI, ou RG. Então, o título então, variáveis e tipo de dados. Então, variáveis, como eu falei, ela permite armazenar dados, né? Ou seja, ela pode conter um valor predefinido. Por exemplo, variável UF recebe SP. Então, esse valor estaria predefinido. Ou eu posso armazenar um valor que eu qualquer quiser. Quais são os tipos de dados usados no algoritmo? Os mais utilizados são inteiro, ou seja, quando eu quero armazenar um valor, não tem a vírgula. Por exemplo, a idade tem que ser um número inteiro. Então, o número inteiro, normalmente, ele vai até 32.767, tá? O maior número inteiro que ele pode armazenar. O valor tradicional do inteiro, tá? Porque tem outros tipos de inteiro que ele pode armazenar mais dados, isso aí a gente vai vendo com o tempo. Tanto positivo como negativo. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, um cadastro de um cliente, eu poderia usar o inteiro, porque eu tenho uma faixa aí até de 32.767 clientes, né? Dependendo de uma organização, por exemplo, do cadastro de CPFs do Brasil, o inteiro já não daria, teria que ser um tipo de dados diferente. Real, ele pode ser qualquer número, o inteiro ou não, né? Quer dizer, positivo, negativo, fracionário, ou seja, valor de um produto. Então, eu usaria o real, porque o produto ele pode ter valor tipo custa R$ 10 ou pode ser quebrado. Posso armazenar os dois tipos. Character, o literal, qualquer tipo de dado, ou seja, pode ser número, pode ser texto, pode ser símbolo. O que símbolos? O que são símbolos? Ponto e vírgula, o ponto final, o arroba, exclamação, parênteses, colchete, enfim, qualquer símbolo. Eu poderia armazenar, por exemplo, o CEP, colocando ele como número, mas eu não conseguiria colocar o traço. Eu teria que usar ele como caractere, ou seja, se eu der um exemplo aqui, por exemplo, 14700-00. Ele não é numérico aqui, porque ele não é inteiro, não é real. Por quê? Porque o traço ele não será entendido e dará erro, né, no tipo inteiro e o real. Aqui o tipo dele é, né, ou literal, né, ou qualquer um dos dois nomes. Se eu colocar, por exemplo, CPF, 1, 2, 3, CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, traço 00. Tem que ser também caractere literal. Se for número, ele não poderia ter símbolos separando. Então, por isso que eu tenho que, toda vez que eu vou fazer um sistema, eu tenho que ver qual é o tipo adequado para armazenar esse determinado valor. O último tipo é o lógico. Ele vai fazer verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, eu posso perguntar lá, tipo, o sexo é masculino? Ele pode colocar verdadeiro. Então, o valor que ele me trouxe, verdadeiro. Ou então, por exemplo, a nota que ele tirou é maior que 5? Sim. Sim ou verdadeiro é o valor que ele pode trazer.
Então, é uma coisa lógica, né? Algo lógico. Por exemplo, ele teve uma frequência na escola de acordo com o limite que ele poderia faltar, sim ou não? Então, verdadeiro ou falso. Então, verdadeiro é sim, falso é não. Então, esses são os tipos de dados que a gente usa bastante, né? São os básicos, né? Que a gente usa na desenvolvimento de um algoritmo, e depois a gente passa para a linguagem de programação. Esses tipos acima, em qualquer linguagem, né, que você for codificar depois, eles são chamados de primitivos, ou seja, são os básicos, né? São aqueles que deles surgirão outros depois. Por exemplo, aqui não foi colocado vai armazenar uma data, uma hora, uma imagem. Então, como que eu declaro variáveis, tá? Quando eu declaro variáveis, ele está reservando, né, quer dizer, está alocando um espaço na memória do computador. Ou seja, se eu criar uma variável chamada nome, ele vai lá na memória e separa um lugar lá, um espaço, para que ele possa armazenar esse valor que eu vou colocar depois dentro dessa variável. Então, para que eu declare uma variável, como eu coloquei aqui, ó, preciso saber qual que é o tipo dela. Se vai ser número inteiro, se vai ser número real, que é o real, né? Se vai ser lógico, que é o verdadeiro ou falso, se ela vai ser caractere ou literal, é isso, né? Então, eu não posso usar o nome da variável como uma palavra reservada, ou seja, o comando end, em inglês que é fim, eu poderia criar uma variável chamada end. A instrução em inglês exit, que é saída, eu não poderia criar uma variável chamada exit. Então, quando eu uso o nome de comando, ou algumas palavras reservadas da linguagem, ele vai dar erro, tá? O identificador é o nome da variável, por exemplo, nome, cidade, e-mail, UF, CPF. Através desse identificador que eu vou usar uma variável. Existem regras também para criar variáveis, tá? Não pode ser usada de qualquer forma. Eu vou passar algumas regras, tá? Que são fundamentais para quando a gente for criar uma variável. Sempre deve começar com caractere alfabético, ou seja, se for criar a variável do bimestre 1, eu não poderia colocar aqui, ó, por exemplo, um BIM. Não começa com letra, né? O certo, então isso aqui, ó, é errado. O certo é BIM 1, que é o correto. Podem ser seguidos por mais caracteres alfabéticos ou numéricos. Ou seja, eu coloquei alfabético, né? Depois coloquei o numérico. Ou então símbolos, né? Vou colocar aqui, ó, BIM underline 1. Ele deixa também. Não posso colocar espaço. Por exemplo, BIM 1. A hora que ele viu o BIM, tudo bem, ele aceitou. Quando ele viu um espaço aqui e viu o número aqui do lado, ou uma letra que seja, já deu problema. Então não pode ter espaços entre nome de variáveis. Para aquelas especiais que eu falei, por exemplo, se colocar arroba aqui, cifrão, hashtag, não pode. Pode usar o que? Underline, que é aquele traço que fica embaixo, né? Tem o traço normal e tem o traço que fica embaixo. Dicas, olha lá, evite usar underline. Eu falei que tem. Não é que não pode, tá? É para evitar. O que seria o ideal para criar uma variável, tá? Por que iniciar o nome com a letra maiúscula, minúscula? Então, por exemplo, ó, coloquei BIM aqui, tá? Minúscula. Se eu quiser colocar bimestre 1, desse jeito aqui, ó, 1, não é o ideal. Seria, eu poderia colocar 1 assim. O mais recomendado é colocar O maiúsculo, tá? Quando você olha, você já vê que tem uma palavra composta, porque a segunda parte aqui, ó, segunda palavra, ela tem uma letra maiúscula. Então aqui é o ideal. BIM 1
Ano, olha lá, a próxima palavra, primeira letra também maiúscula. 2020. Exemplo, tá? Divide todas as letras em maiúsculas. Ou seja, colocar assim, ó. Bim, ano 2020. Isso não é recomendado. Dá erro? Não. Fica fora do padrão. Então, quando tem no nome mais que uma palavra, como eu coloquei, a primeira letra de cada palavra, após a primeira, deve ser maiúscula. Ou seja, ó, a primeira palavra, tudo minúsculo. A próxima palavra, primeiro caractere, maiúsculo. A próxima palavra, maiúsculo. Isso é uma regra utilizada mundialmente, tá? Mas não quer dizer que vai dar erro nos teus sistemas, nos teus algoritmos. Isso é utilizado em alguns termos aqui, ó. Pascal Casey, né? Onde ele usa o capitalize, né? Letra maiúscula. Acho que chama... tem esse termo aqui. Então, exemplo, o aluno, ele usa as duas primeiras letras de cada palavra em maiúscula. O canon casing é o mais usado, tá? Eu mostrei agora. Então, recomenda-se utilizar essa convenção quando se utiliza tipos primitivos. É o que mais nós vamos usar. Agora, identificadores válidos, tá? Olha lá, nome, beleza, começou com letra. X, tudo bem. Olha lá, H1, 1, 2, 3, começou com letra. K1 também, nota, média, M, ABC, FGTS. Agora, inválidos, tá? Nunca começar com número. Começou com letra, que é o ideal, mas colocou parênteses. Parênteses é um símbolo que não aceita. A, dois pontos, símbolo que não aceita. Traço também não é recomendado. Provavelmente vai dar erro também. Preco, quer dizer, não colocou acento, porque também não é recomendado colocar acento. Dividido por 3, também não. ASD, válido, mas asterisco, problema. PP, ok, mas o comercial é um símbolo que é inválido. Então, esses tipos aqui, de válido e inválido, são a sugestão, né? De quando usar o válido e quando usar... Não, nunca... eu sempre olhar o inválido aqui para não ter surpresa depois, né? Vai dar um erro lá e muitas vezes você não sabe por quê. Se você não lembrar dessas regras aqui. Bom, exemplo de declaração em pseudocódigo. Pseudocódigo é o algoritmo, tá? Pseudo seria um código falso, porque esse código aqui, se você colocar numa linguagem de programação, que eu já mostrei na aula passada, ele não vai entender nada, a não ser que você usar o Visual G, né, que é um programa, um software usado para declarar, né, colocar os seus códigos do algoritmo. Lá, idade, 2 pontos inteiro. Colocou o I maiúsculo, mas o certo seria o quê? O I minúsculo. Mas se você colocar, vai dar erro? Não. Valor, vírgula X. Agora, por que colocou valor, vírgula X na mesma linha? Porque o tipo é o mesmo. Se eu colocasse valor, vírgula X na mesma linha do idade, e deixasse ele como inteiro, como que eu ia especificar o real também para esses dois aqui, com o valor de X? Então, tem que separar, ó, idade numa linha, inteiro. Valor, vírgula X, então, dois tipos, o mesmo tipo aí, com dois identificador. Nome, telefone, endereço, literal, ou character, né? Que esses tipos aí é para texto. Ou para qualquer informação, né? Que se colocar número. Então, o telefone vai ter parênteses, vai ter número. Pessoa física, lógico. O que é lógico? É verdadeiro ou falso? Então, esse é um exemplo de declaração em pseudocódigo, tá? Eu coloquei, inclusive, uma observação, ó. Observa que no caso da segunda linha e na terceira, foi declarada mais uma variável do mesmo tipo, ou seja, a segunda linha é valor, x como real, né? Quer dizer, ele pode receber números quebrados. A terceira linha, nome, telefone, endereço, ele pode ser usado character, né? Ou literal, ou seja, pode colocar qualquer tipo de informação. Endereço, por exemplo, rua 7 de setembro, o 7 poderia ser um número ou escrito com letras, né? Vírgula é um símbolo também. 545 é um número, mas o literal e o caráter deixa porque ele está misturando letra, número, símbolo. Um exemplo aqui, ó. Por exemplo, ó.
endereço, tá? O tipo endereço, tá? Você poderia colocar assim, ó. Rua 7 de setembro, né? Vírgula 545, ou seja, está misturando o número, símbolo, que é a vírgula, e texto, né? Letras. Se eu colocar 7 aqui com o número 7, ele vai deixar. Agora, isso porque o endereço, ó, tá como literal. Agora, se eu colocar, ó, endereço, ó, como inteiro, a hora que eu colocar rua aqui, 7 de setembro, 545, apertar o Enter, vai dar um erro, porque o que vai acontecer? Letra é número inteiro? Não. A vírgula, ele vai entender como inteiro? Não. Então, esse tipo aqui, ó, errado, é inteiro. Esse aqui é o certo. Então, aqui eu coloquei assim, ó, pseudocódigo denominado de código falso, ou seja, primeiro a gente escreve desse jeito que eu coloquei em cima, ó, idade inteiro, valor x real, nome, telefone, endereço literal, PF lógico. Depois que a gente transforma aí no linguagem de programação. Vou mostrar de novo aqui, ó. Vou mostrar de novo aqui como que ficaria no linguagem, como que fica na linguagem, tá? Por exemplo, aqui, ó. Eu mostrei isso aí numa, ó. Aqui nesse exemplo aqui, ó. Aqui já não é pseudocódigo. Por quê? Porque eu estou usando os comandos da linguagem. Eu escolho uma linguagem primeiro, é claro. Depois eu codifico ele, olho o algoritmo e vejo os comandos que aquela linguagem permite fazer o meu algoritmo ou meu pseudocódigo funcionar. Porque quando você joga, quando você usa o Facebook, o YouTube, qualquer informação que você quer acessar no computador, você tem um software ali rodando por trás disso. Esse software, quem escreveu ele, usou alguns comandos parecidos com os que estão aqui. Só que para antes chegar nesses comandos, ele teve que fazer o que primeiro? Ó? Ele teve que vir aqui, tá? E usar o que? Bom, ele teve que usar esse primeiro aqui, ó, pseudocódigo. Depois ele vai transformando para numa linguagem. Nós vamos ver depois, uma outra aula, eu faço um pseudocódigo, depois a seguir, já posso transformar ele numa linguagem. Por exemplo, digite seu nome, qual a sua idade, ou quando que você nasceu. Ele vai te dar lá, por exemplo, eu posso pedir para ele calcular quantos anos você tem. Mas aí eu tenho que usar uma linguagem, ou usar o Visual Code no pseudocódigo, né? Um exemplo aqui, ó, de um tipo de dado, tá? Esse aqui já vai ficar mais claro agora, porque a gente já está começando a usar a ordem do pensamento, né? Quer dizer, eu tenho que ter coerência, racionalidade, né? Lógica para poder fazer ele trazer para mim a informação que eu quero. Então, o problema qual que é? Calcular a média de duas notas, né? E mostrar essa média desse determinado aluno. O nome do algoritmo chama média. Aí eu uso, além do início e o fim que está aqui, agora eu vou usar também uma palavra reservada chamada var, que eu usei no Visual Code aquele dia, né? Então, lá para mim poder usar aquele exemplo da aula passada, eu precisei usar no Visual Code a palavra reservada var. Então, var, eu não poderia criar uma variável chamada var. Por exemplo, var, onde está a nota 1, colocar var de novo. Ele vai dar erro, porque estaria conflitando o var, que é o comando dele, e mais o var, que é a variável, né? Que é o tipo da variável, que é o identificador dela. Então, comando var, eu especifico lá, ó, nota 1, lembrando que não tem espaço, tá? Como eu falei, ó, nota 1 tem que ser tudo junto. Vírgula, nota 2, vírgula média. Acento não foi colocado também em média. O 2 pontos é para mim falar para ele assim, ó, coloquei 3 identificador, 2 pontos, qual o tipo dele? Real. Por que real? Porque a nota e a média pode ser quebrada, tipo o cara tirou nota 5,1, 5,5, 5,9. Poderia ser inteiro? Tudo bem, mas aí não poderia primeiro. A média, quando ele vai dividir, ele não consegue dividir. Por exemplo, um valor quebrado, que dá um valor quebrado dividir por zero, por exemplo, vai dar erro. Isso ele teria, na verdade, seria até o ria dele não deixaria fazer isso. Então, jamais faça uma divisão usando números inteiros, tá?
Isso aí é da matemática, não é nem do algoritmo aqui. Então, início, olha lá, nota 1, lembrando que essa seta à esquerda, né, que ela é criada no código lá do Visual Code, ou quando você faz aí no editor de texto, você coloca o sinal de menor, né, que é esse aqui, ó. Por exemplo, o exemplo lá em cima, ó. Nota 1, sinal de menor, que está do lado da letra M, e o traço. Então, esse aqui é o símbolo de atribuição, quer dizer, a nota 1 vai ser atribuída a nota 1, valor 5, nota 2, 7. Aí a média vai receber quem? Vai ser atribuído aqui para ela. Aqui foi feita uma operação já diferente da outra que nós fizemos na aula passada, ou seja, não vou somar numa variável e depois dividir na outra. Estou pegando a soma das variáveis, dividindo por 2 e jogando em média. Ou seja, eu somo nota 1 mais nota 2, 7 mais 5 deu 12. Beleza, depois divido por 2. Então a divisão de 12 por 2, a média vai ser 6. E ele escreve, ó, a média é... Essa média é uma string, é o texto, né? A gente chama de string porque na informática a palavra, o termo string, ele foi atribuído para a gente determinar quando é um texto. Eu posso misturar, que nem ali, ó, letra e o símbolo, que é o 2 pontos. Só que tem que estar dentro da aspa, tá? Depois que eu fechei a aspa, eu coloco lá mais, quer dizer, eu estou juntando com o que está na média. O que está na média? É o valor da média 6. Usando o TRG mesmo, ó, nota 1 atribuiu 5, nota 2 atribuiu 7. Bom, 5 mais 7, como eu falei, 12. 12 dividido por 2, a média dele é 6. Quer dizer, meu algoritmo então está testado e funcionando. O próximo passo seria a gente usar isso dentro de uma linguagem de programação. Então, isso que nós acabamos de ver, a gente chama de português estruturado, né? Ou seja, nós estamos usando o pseudocódigo, criando essas estruturas aqui, para que a gente possa, através desses nomes que não estamos atribuindo aqui, var, início, fim, as variáveis, né, os tipos, né, média, inteiro, real, caráter, ou literal e lógica, nós podemos criar o nosso sistema já.